Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. O convidado desse episódio é um exemplo de superação, de inspiração. É o primeiro brasileiro com esclerose múltipla a completar um Ironman e quer mais escalar o Everest. Gildo Afonso, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença desde já. Sérgio, obrigado pelo convite de estar aqui conversando um pouco sobre esporte nessa tarde. Fiquei muito feliz com esse convite. Ao lado dele, Dr. Bruno Stephan, que é cardiologista e médico do esporte e médico do Gildo. Cardiologista do Gildo, a gente tem conversado muito sobre o projeto ambicioso que ele tem e também ousado, mas que traz muita motivação, principalmente quando o foco é atividade física, é mudança de estilo de vida, e é um grande exemplo aqui. Muito obrigado pelo teu convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. O que é mais difícil em relação ao Gildo? É botar um pé no freio dele, no ânimo dele de novos desafios? O Gildo, ele tem uma energia absurda, uma energia mental, espiritual, que transpassou para a parte física e foi o que fez ele vencer essa doença crônica tão grave. Realmente, a mentalidade dele vai longe, é difícil segurar essa ambição, essa ousadia que ele tem junto com o esporte. Mas o meu papel como médico é oferecer para ele todas as ferramentas, segurança para ele realizar esse sonho com segurança. E você? Quais as orientações do doutor que te estimulam mais para chegar a esses sonhos? Eu acredito que o ambiente ele molda muito o ser humano e os desafios que ele se propõe. Então eu consegui fazer uma equipe de médicos muito boa que topou desafios ambiciosos e até em alguns momentos absurdos. Eles compraram a minha ideia e falaram assim: pô, Gildo, olhar os exames, olhar o meu quadro clínico, é possível. E a partir disso, eu acho que eu ganhei muita confiança para cada vez mais galgar alguns desafios, como foi a primeira maratona, o Ironman e agora esse desafio de ser um montanhista e quem sabe chegar no cume do Everest. Vai chegar. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para saber quando tem novos episódios, dá um like, deixa comentários e a gente também está nas redes sociais, no Instagram e no Spotify. Hora de ativar o Modo Corrida. Gildo, conheci a tua história, eu apresentando o Domingo Espetacular. A gente chamou uma reportagem do André Tal e falando sobre seu desafio de ter completado um Ironman. São pessoas que, assim como o próprio André Tal, foram diagnosticadas com problemas sérios de saúde, mas não se deixaram abater. Foram lá, encararam o problema e conseguiram vencer. Nem que seja uma etapa por dia, um dia de cada vez. Ele é um homem de ferro. Não esse da ficção, mas da vida real. No mesmo dia, correu uma maratona, 42 quilômetros. Depois pedalou outros 180 quilômetros e nadou 3.800 metros. Gildo Afonso entrou para o seleto grupo de atletas que completam o Ironman. Um verdadeiro teste de força e superação. Mas a paixão do esporte começou como? Antes do diagnóstico de esclerose múltipla, eu não era atleta. No máximo ia na academia, só que quando eu fui diagnosticado com esclerose múltipla, naquela fase difícil, eu assisti um filme de um cara com esclerose múltipla que fez um Ironman, se chama 100 metros. E aí bate aquele no coração assim, pô, será que eu que tenho esse diagnóstico consigo? Será que eu consigo chegar lá? E aí você começa a ler, estudar e vai atrás. Então começa essa paixão pro esporte. E a minha dificuldade era andar. Então um desejo que surgiu muito foi, poxa, será que eu consigo correr? E aí que começa aquele namoro com a corrida. Isso foi em 2017? 2017 que eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. Quer dizer, então você já, a partir daí, ficou internado? Quanto tempo você ficou internado? Eu passei por 3 meses de internação. Eu fui numa viagem para o Peru com amigos, assim, tinha acabado de passar num concurso público, estava vivendo, eu acredito, o meu sonho. Não sei, sabe aquela juventude que você fala assim, poxa, parece que nada pode me parar, você topa desafios e eu coloquei uma mochila nas costas e falei, quero conhecer os países do mundo. Fui para Argentina, Uruguai, Peru e numa viagem para o Peru, eu não conseguia mexer metade do meu corpo numa subida de montanha. Mas assim, uma montanha até que tranquila. E aí eu não conseguia amarrar o meu próprio tênis.
E foi engraçado que eu que coloquei uma mochila nas costas para conhecer o mundo. Eu morava em Rondônia, eu voltei sem conseguir carregar minha própria mochila. E assim, você vai no hospital e é desesperador. Que você passa por um clínico que fala... Você foi no hospital no Peru ainda? Não, só no Brasil. Cheguei e o quadro vai piorando. Que a esclerose múltipla é uma doença que pode afetar a visão, pode afetar a sensibilidade. Comigo sempre afetou a questão motora. E aí eu não precisei de uma cadeira de rodas. Coisas básicas, Sérgio, como cortar um alimento, ir para o banheiro, precisar de ajuda para tomar banho. Você imagina que você vai precisar da ajuda de alguém aos seus 95, 100 anos de idade. Poxa, não, aos 23. 23 anos, você estava com 23. 23 anos. E aí foi um tanto quanto difícil para mim precisar da ajuda da minha mãe e da minha irmã, poxa, para tomar um banho, para cortar uma comida. E ali eu entrei num processo depressivo. E tem um tratamento intensivo quando você tem esse diagnóstico de uma doença neurológica, que é você aplicar corticoide. Então eu fiquei internado e tomei várias... A gente chama de pulsoterapia. Então eu entrei na pulsoterapia, eu ainda não tinha um diagnóstico fechado, mas eles falaram, é uma doença neurológica, suspeitamos de esclerose múltipla. E eu morava em Rondônia, não tinha nenhum... Aqui em São Paulo hoje eu tenho acesso a médicos especialistas, mas Rondônia até hoje não tem um médico especialista em esclerose múltipla. E foi quando, pelo concurso público que eu tinha passado, eu consegui vir para São Paulo buscar uma orientação médica e o melhor tratamento nesse ano de 2017. Você até então não tinha problemas de saúde graves, pelo menos? O máximo que eu tive foi, rompi o ligamento cruzado porque jogava futebol, quebrei um braço praticando alguma escalada, alguma coisa, mas nunca precisei nada grave de saúde. E a esclerose múltipla, até conscientizando quem está em casa, é uma doença típica do sexo feminino. A cada 4 mulheres, só um homem é diagnosticado. E é uma doença típica de um país europeu. Eu falei, poxa, eu, homem, morando no norte, que é quente, bem diferente da temperatura europeia, fui nesse sorteio aleatório da vida e escolhido para ter esclerose múltipla. E no caso do homem, o Dr. Bruno vai poder até falar com mais expertise, é um tanto quanto mais grave do que o quadro feminino. E aí foi, assim, avassalador, porque eu passei pela cadeira de rodas, e aquela tentativa de voltar a escrever, você vai para fisioterapia, e coisas básicas eu não conseguia mais, como sair do meu quarto e ir para o banheiro, cortar uma comida, fazer... E o médico, ele fala assim, não pesquisa na internet, foi o que ele me falou. Aí você coloca lá. É o que todo mundo tende a fazer hoje em dia, né? Isso. E hoje, com os tratamentos, a evolução e histórias como eu e alguns têm escrito, trazem esperança. Só que em 2017 eu coloquei, e aí os dados são, você vai ter menos expectativa de vida, você vai precisar de uma bengala daqui a tantos anos, você talvez precise de uma cadeira de rodas. O maior exemplo que a gente tinha da TV brasileira era a Cláudia Rodrigues. Atriz, né? Atriz. E ela estava num quadro bem difícil e desafiador. Então, assim, até as notícias que eu procurava na internet não me traziam esperança alguma. Então, foi um período, assim, muito depressivo da minha vida. Guta Stress também, acho que tem outro exemplo. Isso, Guta Stress. E teve uma modelo que foi diagnosticada esse mês, que foi da Victoria's Secret, uma brasileira. Fugiu o nome agora, mas foi diagnosticada esse mês. A gente descobre. Doutor, esclerose múltipla, o que é e o que pode desencadear? Esclerose múltipla, como ele falou, é uma doença tipicamente mais comum no sexo feminino, trata-se de uma doença inflamatória de fundo autoimune, ou seja, tem o fator imunológico envolvido, e ela acontece em surtos. Então ela vem numa tempestade inflamatória, inflama toda ali a região cerebral, dependendo da área acometida vai ter repercussão que pode ser neuro ou motora, e muitas vezes pode ser devastadora. O tratamento ele costuma ser agressivo para tentar minimizar o efeito, a sequela que ela pode vir. No homem costuma ter evoluções mais rápidas, mais agressivas, mais intensas, com sequelas mais devastadoras, a depender aí da fase. Quando ele descobriu no momento auge da vida dele, aí que passou no concurso público, estava tudo favorável, encaixado, realmente foi um momento muito difícil, mas precisou de internação, precisou de UTI, corticoterapia intravenosa, que chama pulsoterapia, dose de corticoides
alta dose para diminuir esse processo inflamatório e tentar minimizar esse tempo de repercussão da doença, que no caso dele foi ainda mais agressiva. Ele vai contar depois que foi preciso fazer um processo chamado plasmaferese, que é filtrar todo o plasma para tirar aquele componente inflamatório, aqueles anticorpos que estão levando à lesão do sistema nervoso central. Então é uma doença bem grata, bem grave. Não é tão comum nos homens, infelizmente ou felizmente, hoje já tendo uma nova visão do que aconteceu com ele, ele foi sorteado para ter essa doença porque ele tem um grande espírito, ele tem uma grande força, ele foi um vitorioso e hoje ele está com um novo propósito na vida dele, que é representar, levantar a bandeira de que a atividade física ela pode ser uma alternativa eficaz de controle da doença. É até um dia mundial de combate à esclerose múltipla, né? Acho que é agosto, é isso? Agosto é o mês nacional, que é o agosto laranja, mas o mundial é esse mês. Olha. Dia 30 de maio é o mês mundial de conscientização da esclerose múltipla. Em agosto, 30 de agosto é o dia nacional. Sim. Mas o mundial é nesse mês agora, em maio, que... O Gildo, ele foi refratário ao tratamento. Então, um prognóstico ruim. Ele foi submetido a corticoide, dose alta, não respondeu, evoluiu de forma bem importante da forma motora dele, precisando fazer esse procedimento. Então, realmente, o que mudou, que deu essa virada de chave, foi quando ele resolveu incrementar a atividade física como uma rotina. Perfeito. 8, 9. E o caso dele, inclusive, a gente conseguiu publicar no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte como um case onde a atividade física regular, sistematizada, de alta intensidade, com orientação médica, pode controlar doenças inflamatórias, como no caso da esclerose múltipla. Com ele, aos 23 anos, tem idade para a pessoa ser atingida pela doença? E formas de prevenção, quais são, se existem? Não tem uma forma de prevenção, uma doença ainda muito obscura nesse critério de prevenção, mas o que a gente tem, como toda doença crônica, que o estilo de vida ele é um fator importante para controle dessa doença. Então, os gatilhos como estresse, estilo de vida ruim, eles são predisponentes para a doença ativar, que ela vem em surtos, ela vem, devasta, para. Vem, devasta, para. E quando a pessoa ela nutre bom estilo de vida, uma boa atividade física, alimentação, manejo de estresse, sono restaurador, conexão social, ele consegue um controle melhor. E no caso do Gildo, até hoje, depois que ele encaixou o estilo de vida na vida dele, a doença nunca mais se manifestou. Então, mostrando que o meio ambiente ele é capaz de controlar, tratar e prevenir doenças crônicas. Mas pode atingir, então, pessoas mais jovens, crianças também? É muito raro, mas pode acontecer, é bem raro, é mais adultos jovens que acontece, na faixa aí de 25 a 35 anos. Então, para os mais velhos também não? É menos comum. A fase mais comum é na fase de adulto jovem. E de casos diagnosticados aqui no Brasil, o senhor tem ideia de... Não é uma doença tão comum, mas não é tão infrequente. Tá? Ela tem uma taxa dentro da doença neurológica razoável. Qual o primeiro sinal que pode significar que você possa estar com a doença? Ela pode ter um comportamento, dependendo da área que está inflamada, da área cerebral inflamada, ela vai ter sua repercussão. Então, ela pode ter comprometimento motor, sensitivo, visual, auditivo. Então, vai depender muito da região onde ela está sendo inflamada. Até essa viagem do Peru, nenhum sinal? Nenhum sinal, mas como o doutor falou sobre a questão inflamatória, como é que eu fecho o diagnóstico de esclerose múltipla? Eu passei por uns exames de ressonância magnética. Aquela entra naquela máquina e faz do cérebro, da medula. Aquela que bota a craniana. Isso, e aí é tanto da parte aqui da cabeça mesmo e da medula. E aí foi fechado o diagnóstico, porque eu tinha lesão na C3, C4, uma lesão mais embaixo, na lombar, então na medula, mas o que fechou foram várias lesões no cérebro. E lesões pretéritas que eu não tinha manifestado nenhum sinal. Múltipla são os múltiplos sinais, são múltiplos pontos ali no cérebro. De inflamação. Aí quando a gente até brinca assim hoje, quem tem esclerose múltipla, que a gente tem um cérebro incandescente, que são vários pontos assim de inflamação que acaba
cauterizando ali e gera algum problema. Por exemplo, se esse foco for no cerebreiro, você vai ter um problema no equilíbrio. Se for na medula, igual foi em muitos casos meus, foi problema motor, de não conseguir fazer pequenos movimentos. E aí a magia que eu acho do esporte, tentando até explicar de uma maneira mais técnica e científica, existe quando o neurônio faz um novo caminho, uma nova sinapse neural. E comigo eu acredito que foi muito isso. O esporte, a tentativa de uma corrida, uma nova tentativa, foi aquele comando para o cérebro que se o neurônio não está seguindo esse caminho, vamos fazer um novo caminho. E aí que a doença ela não tem uma remissão, mas você consegue ali de uma forma contornar. Não é processo fácil. De adaptação. Isso. Pegou uma estrada alternativa, né? A atividade física ela é maravilhosa, porque confirmada hoje que a atividade física ela desenvolve uma área do cérebro chamada lobo límbico, onde há produção de neurônios. Então, bilhões de neurônios podem ser produzidos através do estímulo da atividade física. Então, não tem mais aquela ideia de que neurônio não se regenera. Então, hoje a gente tem um fenômeno aí de neuroplasticidade, adaptação neuronal, produção de novos neurônios, formação de novas conexões e atividade física de todas as ações efetivas, ela é a melhor para produzir esse efeito no cérebro de neuroplasticidade. Você, quando viu o filme, estava no processo de tratamento ainda? Isso, estava no processo de tratamento, mas estava num processo de reabilitação. Então, o meu maior desafio era ir para fisioterapia. Tentar aquela pequena vitória de escrever o nome, de passar argola, de tentar caminhar, de fazer... E tudo que a gente explicou aqui de um modo científico, Sérgio, eu não tinha um conhecimento na época. Eu acho que era muito mais garra e determinação de... Eu fazia o processo de fisioterapia, eu voltava em casa e repetia 2, 3 vezes para tentar recuperar. E naquela fé e na esperança, poxa, esse movimento vai voltar. Poxa, eu vou vencer o próximo dia. E aí começaram pequenas caminhadas, uma superação maior que a outra. E até para explicar para quem está escutando a nossa conversa aqui, não é um processo fácil. Eu hoje tenho a satisfação de receber um convite tão bonito, assim, do seu, poxa, fiquei muito grato de estar aqui conversando com você nessa tarde. Mas para eu falar sobre esclerose múltipla, falar assim, poxa, eu tenho um diagnóstico, eu demorei mais de 2 anos. Eu já tinha corrido a minha primeira maratona e eu tinha dificuldade de falar para as outras pessoas, poxa, eu tenho esclerose múltipla. Por quê? Por vergonha? Vergonha, dificuldade de aceitação, porque vem a questão, poxa, será que eu vou conseguir ter um relacionamento agora tendo esse diagnóstico? Será que eu vou sofrer uma retaliação no meu trabalho? Será que... como as pessoas vão me olhar? Então, eu tive essa dificuldade de aceitação. Engraçado que alguns médicos comentavam, no meu caso, neurologistas, médicos do esporte, e procuravam minha rede social porque tinha aquele relato, poxa, o rapaz da cadeira de rodas que correu uma maratona. E poxa, irmão, a gente quer fazer um artigo científico, a gente quer entender o seu caso. Eu falei, poxa, mas eu não queria me expor. Eu não queria. Então, na minha rede social, em nada eu falava sobre esclerose múltipla. Então, foi difícil chegar, até que um dia eu falei, poxa, acho que chegou o momento. Entendeu o propósito agora. Eu recebi uma mensagem de uma criança, uma menina de 12 anos, chamada Júlia. E ela falou, fui diagnosticada, minha mãe escutou sua história, eu sei que é você, e você está dando motivo para eu ter esperança em dias melhores. Aí, a partir daquele dia, eu falei, poxa, eu vou falar. Atingiu um novo propósito pelo esporte, me atraindo e arrastando milhões. E o engraçado é que eu já tinha corrido maratona, já tinha feito a Maratona do Rio, que a gente conversou aqui, mas eu ainda não tinha essa... Eu acho que o esporte me deu essa autoconfiança. Acho que foi construído pós o diagnóstico. Acho que esclerose múltipla, sendo uma doença inflamatória, extremamente inflamatória, o músculo é o nosso órgão mais nobre em termos de produzir elementos anti-inflamatórios, protetores do nosso organismo. De forma sistemática crônica, ele produz tudo que a gente precisa para evitar a doença crônica. É a nossa farmácia natural. Então, a gente tem que cuidar dessa grande bênção que a gente tem, que é a parte muscular. Então, ele produz anti-inflamatório, antioxidante, vasodilatadores,
elementos que previnem depressão, ansiolíticos. Então, a pessoa ela tem toda ali a farmácia pronta dentro do músculo. Tem gente que olha e pensa que é só questão estética. Pelo Longe contrário, de é ser muito mais estético, disso. né? Longe, a estética é um brinde a mais, é a cereja do bolo, é o que, digamos, fecha, contempla todo esse cenário. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a medicina ela está muito inclinada para essa parte de prevenção, para essa parte do cuidado, do meio ambiente, da preservação, da composição corporal adequada. E isso a gente trabalha com metas, são metas. O que é uma composição corporal saudável, adequada? Vamos trabalhar em metas. Vamos ter um homem e mulher, né, pelo menos abaixo de 24% de gordura, acima de 40%, 45% de músculo. Então isso é uma meta a ser buscada. Um corpo encaixado é um corpo saudável. E para quem tem, não é o caso dele, mas para quem já está passando dos 50 em diante, a preocupação é ainda maior. Sem dúvida, porque o processo natural de envelhecimento, ele leva teu eixo hormonal, hormônio do crescimento, testosterona, eles vão decaindo. É o processo natural. E junto com isso vem as tuas qualidades funcionais e a qualidade do músculo também. Um músculo, ele treinado, capaz, por exemplo, de produzir hormônio do crescimento mecano-induzido pelo treino. É o único lugar do organismo que pode produzir hormônio do crescimento além do fígado. Então, quanto benefício a gente tem ali, sabendo que o hormônio do crescimento é um hormônio relacionado à longevidade, um dos principais hormônios relacionados à longevidade, e começa a decair no homem ali a partir dos 35, 40, na mulher a partir dos 30, 35, e a forma efetiva através do exercício físico conjugado, treino de força e treino de cardio, para melhorar e diminuir, atacar de frente aí o envelhecimento. Gildo, quanto tempo você levou no processo de fisioterapia? No primeiro surto foram 4 meses de fisioterapia para fazer as primeiras caminhadas. E eu tive 10 surtos da doença. Em que intervalo? No intervalo, o meu último surto foi em 2021. Então, dependendo da gravidade do surto, o processo de recuperação era um pouco mais demorado. Um surto muito marcante para mim, Sérgio, foi em 2021, 8 meses antes do Ironman. Setembro de 2021, eu já morava em São Paulo, saí de Rondônia, vendi o meu carro, acreditando, poxa, eu posso fazer um Ironman, me mudei para São Paulo. Veio pandemia, veio o surto da doença, entre altos e baixos, só que assim, me preparando e acreditando na prova. Em 2021, em setembro, numa troca de medicação, num período de estresse e alguns gatilhos, veio um surto da doença. E ali eu vi o sonho do Ironman indo embora, porque, poxa, eu vinha num processo muito bom, eu tinha me mudado, eu vinha treinando, eu estava no alto rendimento, eu estava muito bem. E de repente, 8 meses antes da prova, um surto. E eu fiquei ao hospital. Vários graus desceram, né? Não, e aí você vai para um recomeço e novamente eu precisei de uma cadeira de rodas. Eu fiquei 21 dias internado. Tem que aprender a andar e novamente. quem dirá correr para chegar no Ironman em 8 meses. Olha o desafio. E foi quando entrou esse processo, eu não conhecia plasmaférese. Eu passei por 5 dias de corticoide. E os médicos, eu falo assim, eu tive uma equipe multidisciplinar que acreditou muito no meu sonho. Eu tinha 2 neurologistas, abraço para eles, o Dr. Guilherme Olival, o Rafael Paterno. Tinha uma equipe muito boa que chegou para mim e falou assim, 5 dias de corticoide não deu certo, vamos para 8 dias. E aí, poxa, 8 dias, mas para quem tá... dose cavalar de corticoide. É, que é aquela 1 grama, e aí... Eu já estava, poxa, você já passou por um ciclo de maratona, de Ironman, aí de repente, da noite pro dia, tu tá 10 quilos a mais de retenção de líquido. E fala, cara, tenho 8 meses, eu tô 10 quilos a mais, eu não tenho os movimentos do corpo. Cara, a prova foi embora. E aí os 8 dias não deram certo. E eles falaram, poxa, Gildo, talvez comece a ficar um pouco tóxico, vamos tentar 10 dias, não é o procedimento comum, mas a gente comprou o teu sonho e vamos pros 10 dias de corticoide. E aí eu vi o sonho indo embora. 10 dias de corticoide, não deu certo. E aí eles conversaram comigo, os dois chegaram assim no quarto, os 2 neurologistas ali, eles falaram, Gildo, a gente vai fazer um procedimento chamado plasmaférese. Vai colocar um catéter aqui, vai tirar o teu sangue, da forma que eles explicaram, e vai colocar um plasma. Talvez contenha esse processo inflamatório. E a nossa tentativa. A gente quer te ver nessa prova e pode ser que dê certo. Só que te deixa muito fraco, você não consegue caminhar, você perde a força das pernas. Então, por 10 dias eu fiquei naquela cama do hospital, internado no 9 de julho. E esses 10 dias
foi quando a ciência encontra a fé e o destino, eu comecei a melhorar. Eu comecei a ter os movimentos, eles falaram, cara, tá dando certo. E com 21 dias de internação, eles, Gildo, vamos te dar alta. E ter alguém, igual o Dr. Bruno, os neurologistas, quem acredita em mim é muito bom. Só que às vezes você escuta uma palavra que te... Existia um médico residente que chegou para mim e falou assim, você toca violão? E eu não tinha tido uma experiência muito boa aprendendo violão. Aí eu falei assim, não. Ele pegou e falou assim, cara, por que você não aprende para tentar voltar os movimentos? Porque eu acho que você não vai conseguir voltar a correr. Aí, você escutar isso é duro, mas você escutar isso de um médico... Sim. Uma sentença. E aquela equipe de médicos, eles sempre me blindaram muito mentalmente. É possível, é inédito, um cara fez isso na Espanha, você consegue. Mas um residente, e às vezes com a melhor das intenções, minou muito a minha confiança ali. Cara, você não vai voltar a correr. E aí eu fui para casa, falei, meu Deus, eu escutei de um médico que acabou. E aí você coloca... A gente falou da São Silvestre. E a São Silvestre, eu acredito que existe uma magia naquela prova. Total. Existe Quem uma... já correu, já correu algumas vezes, conhece muito bem a prova. É uma energia. É uma energia. E eu coloquei assim, eu saía de setembro para uma fisioterapia. E o Ironman é na última semana de maio, só acontece, o Ironman Full só acontece uma vez no Brasil, que é na última semana de maio, no Brasil. E eu tinha esse período para fazer o Ironman. E eu falei assim, se eu conseguir correr a São Silvestre, eu consigo chegar na prova. E aí a meta foi assim, eu vou fazer a São Silvestre. Não importa que eu tô 11 quilos a mais do meu peso, não importa que enquanto meus amigos estão pedalando 150, 180 quilômetros e correndo 21, eu esteja na fisioterapia. Mas o foco, um passo de cada vez, é a São Silvestre. E aí, por incrível que pareça, eu fui melhorando e chegou a São Silvestre. E aí, eu acho que... Você nunca tinha corrido a São Silvestre? Já tinha concorrido em anos... Anteriores. Mas a São Silvestre, eu acho que cada edição, cada vez que você participa, eu acho que ela renova a tua fé. Comigo sempre foi assim, sabe? Eu acho que cada São Silvestre é diferente. A São Silvestre é a única corrida... Eu já chorei em chegadas de maratonas, eu chorei terminando o Ironman. E a São Silvestre, ela tem uma magia... São 15 quilômetros. Só que a magia dela é tão incrível que... em todas as vezes que eu larguei a São Silvestre e todas as vezes que eu cheguei na São Silvestre, eu cheguei chorando. Então, assim, pô, você fez um Ironman, mas a São Silvestre, ela tem essa... Tem um momento envolvido, né? Essa dose de esperança, Exatamente, assim. virada de ano, tem vários elementos ali que ajudam, Que ajudam. potencializam E eu acho que aquela multidão também, A plateia sabe? imensa Aquela... acompanhando. E eu acho que a São Silvestre, ela entra com esse momento, assim, de virada de ano, de recomeço. Eu acho que foi muito bom. E pra mim, tinha essa questão... Acho que pra cada um tem uma questão especial. Eu fiz maratonas, fiz um Ironman, tô buscando Everest com a minha causa, mas eu acredito que você teve os seus motivos muito fortes para fazer as provas que você fez. O Dr. Bruno também, existe um propósito. Eu lembro que eu estava correndo o Ironman e aí um rapaz vinha correndo do meu lado, aí ele falou assim, eu preciso completar essa prova pro meu pai. E aí ele puxou e falou assim, meu pai morreu na pandemia e essa é a foto dele. Eu vou cruzar em homenagem a ele. E colocou Propósito. de volta. Eu falei, cara, cada um que tem aqui Tem várias tem histórias. uma... Tem uma amiga também com uma história semelhante. Só uma dúvida. Você, depois do primeiro sinal, né? Da primeira crise, até 2021, 2017 e 2021, você então começou a correr e aí disputou provas menores do que 5, 10, até... meia maratona e maratona, como é que foi? Eu comecei a disputar provas, fiz meus primeiros 5, meus primeiros 10, e eu não fui direto para a maratona. Eu comecei... O meu sonho, Sérgio, foi ganhar pódio. Eu falei, poxa, é a primeira prova que eu fiz, eu subi do pódio acreditando que eu tinha ganhado da esclerose. Ninguém tirou foto, foi antes da premiação, mas eu não falava da doença, né? Mas para mim foi... Eu falei, poxa, um dia eu vou subir nesse pódio. E eu treinei para ganhar pódio. E aí é quando você encontra um profissional da educação física e tudo mais. Ele falou assim, cara, pra você ganhar um pódio, você vai ter que correr 10 km para 39. Em Rondônia ali, eu falei assim, e eu corri o meu primeiro para 50 e poucos, né? Tinha um pace de 5, eu falei, a gente tá falando de um pace de 3 e pouco. Eu falei, o que precisa ser feito?
E aí eu falei do diagnóstico para ele. Aí ele falou, cara, vou te tratar. E aí foi intensivo e eu comecei a ganhar pódios. Depois que eu ganhei os meus primeiros pódios nos 10 quilômetros, eu peguei e falei assim, morava em Rondônia na época. Aí eu peguei e falei assim, poxa, agora eu vou para uma meia maratona. Depois da meia maratona eu falei, o meu objetivo final... E foi qual? A minha foi em Rondônia, mas a maratona, a primeira que a gente estava conversando, foi o Rio. Foi no ano de 2019, teve aquele desastre que a gente estava falando daquele visual bonito, aí de repente mudou que aí passava pelo centro. Exato. E em 2019 foi um novo percurso. O da Niemeyer, que teve Isso. a ciclovia da Niemeyer que desabou, morreram pessoas e aí eles mudaram o percurso. Interditaram, mudaram o percurso no mês da prova, ali ainda tinha aquela dúvida, qual percurso que vai ser. Foi a minha primeira maratona. E eu acredito que a linha de chegada de uma prova era o começo da outra, porque eu comecei para tentar voltar a andar. Depois, não, foi para ganhar um pódio. Depois do pódio, eu quero uma distância maior, os 21. Depois, poxa, será que eu consigo completar os 42? E aí você fala, poxa, uma maratona. E aí vem, será que eu consigo fazer um Ironman? E essa história, ela vai se construindo, a gente falou do Ironman aqui, de ideias. Eu tô no desafio hoje de chegar no Everest. É engraçado quando as pessoas me perguntam, mas como surgiu essa ideia? Eu gravei para uma emissora de TV, o Ironman, eles descobriram a minha reportagem, que era um feito inédito no Brasil e tal. E o repórter, eu falo que o repórter, quando você vai assim, dar uma entrevista, ele falou, cara, que história linda. Já pensou se você sobe o Everest? E aí eu fiquei com aquilo. Foi dormir, não saía mais da cabeça. Não, e eu gravei 2 dias, um dia pré-Ironman, e ele me falou isso no dia pré-Ironman. Que aí você vai contando a história. E eu cruzo a linha de chegada, eu gravo para emissora, eu dou uma reportagem que tem um teor nacional, eu ligo para minha família, né? Ligo para minha irmã, ligo para minha mãe, e eu ligo para algumas pessoas que acreditaram em mim naquele momento. E aí ele chega para conversar comigo. E ele fala, cara, e agora? E aí eu falo, o Everest. Mas eu não tinha noção do que eu estava falando, sabe? Depois que eu fui entender a dimensão, eu achava que um dia você subia, depois eu descobri que são 60. Depois que eu descobri que eu tinha que ter uma preparação absurda de anos, subir várias expedições. E aí eu vou trabalhar essa história de da temperatura, do clima, etc. Isso, e aí foi isso que... Deixa eu só saber, doutor, o seguinte, porque ele falou desse processo, né, de, e se eu puder... eu corri 5, se eu puder correr 10, será que eu consigo a meia? Será que eu consigo pódio? Será que eu corri... O Ironman, que é para pouquíssimos, né? Dizem que só 1% da população corre uma maratona, né? Distância de uma maratona. Imagina fazer um Ironman. Agora ele já pensando em subir o Everest. Ok, isso tem um pouco de esse estímulo, ao mesmo tempo é saudável, né? Porque te desperta a superar desafios, mas que cuidados, que cautelas, a gente não falando especificamente do Gildo, mas de uma pessoa que está acompanhando o podcast, falou assim, olha, eu estou aqui, nossa, o Gildo falou que Everest, que legal, gostei da ideia, também vou topar essa, né? Até onde que a gente pode ir? Quais são as orientações e cuidados que a gente precisa ter? Quem pode, quem não pode? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente especificar um grupo de pessoas com capacidade para fazer determinados desafios. Eu sou um entusiasta da medicina do esporte e eu sempre defendo a atividade física como uma melhor regra de vida para proteger de doenças crônicas, mas a pessoa ela precisa se preparar para este remédio valioso. Então, se a pessoa tem mais de 40 anos, ou tem história de doença crônica, ou tem algum sintoma vigente, ela precisa passar com o médico. Precisa fazer todos os exames laboratoriais, exames cardiológicos, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, fazer uma avaliação bem completa para poder submeter-se à atividade de alta intensidade. Infelizmente, a gente tem visto aí, não tão infrequente, casos de mortes em maratona, prova de meia maratona, triatlon, muitas vezes evitáveis por conta dessa autoconfiança que é gerada nas pessoas que já fazem atividade física e acham que não precisam passar no médico porque não tem sintoma, porque já tem uma rotina de treino. Então, é muito importante fazer a avaliação médica. Lembrar
que a atividade física é um remédio, mas como todo remédio, a dose é importante. O excesso de atividade física pode levar a alguns prejuízos para o coração. A falha de adaptação, a falta de orientação no momento da adaptação do exercício físico pode também dar um tiro pela culatra e causar algumas repercussões negativas. Então, não é só sou maratonista, sou saudável, não é corro um triatlo, sou saudável. Muitas vezes a pessoa ela está desequilibrando o estímulo exercício, o benefício do exercício com excesso de treino, com aumento de cortisol, levando a doenças que podem muitas vezes não estar aparentes e levar a algumas fatalidades. Então é importante ter a orientação, ter o equilíbrio. Não só do início, mas aquele acompanhamento frequente. Principalmente se a pessoa ela entra nessa escalada de querer cada vez mais, cada vez mais. Quanto maior o desafio, maior o refinamento do organismo. Então, a atividade física, o esporte em si, a fisiologia do exercício tem um princípio muito importante que é da especificidade. Então, se você pretende fazer uma atividade física específica, você tem que desenhar teu corpo, tua mente, tua fisiologia, tua configuração hormonal, tua alimentação, teu estilo de vida totalmente para aquele tipo de atividade, aquele esporte que você precisa desempenhar, para que ele seja benéfico, traga resultado positivo e não traga resultados negativos, sequelas, que às vezes podem ser fatais. Vamos jogar uma polêmica aqui, então, estou com o médico do esporte. Maratona é saudável ou não? Excelente pergunta. A maratona ela pode ser saudável e pode ser também uma causa de morte, inclusive, né? Como a gente observa aí. Então, quando a pessoa decide fazer uma maratona 42 quilômetros com atividades variadas, leve, moderada e intensa, porque os três formatos estão presentes na hora da prova, ela tem que se desenhar. Ela tem que fazer um planejamento, uma planilha de treino, uma planilha de crescimento de carga, desenhar a fisiologia dela, a parte muscular, fazer um ajuste metabólico, fisiológico com o médico do esporte, cardiologista, nutricionista, uma equipe multidisciplinar para que isso seja bom. Quanto mais maratonas, mais o coração ele se adapta, mais ele se transforma e tem algumas alterações que são pertinentes, peculiares do treinamento e que podem eventualmente trazer repercussões. Eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo é a pessoa que corre muito, ela acaba tendo uma repercussão no ritmo cardíaco. Ela fica bradicárdica, batimento cardíaco baixo. Eventualmente, esse batimento cardíaco pode ser tão baixo, que pode gerar sintomas de tontura, desmaio, mal-estar, entendeu? E às vezes o tratamento disso é o destreinamento. Descondicionar, porque o excesso de treinamento está causando uma repercussão negativa. Tem que fazer um polimento nesse treino, porque ele está fora da capacidade de adaptação adequada. Então, um batimento de repouso de 30. Na pessoa acordada com batimento de repouso de 30. Muitas vezes isso acontece e aí ela vai se levantar, sente mal-estar, desmaia, né? E o diagnóstico muitas vezes é importante ver se não tem nenhuma lesão estrutural, mas é comum que isso possa ser uma indução do treinamento. E aí o tratamento disso é modelar esse treino para que ela não tenha repercussão. Às vezes tem arritmias que são complexas relacionadas à atividade de endurance. Um dado interessante, por exemplo, pessoa que faz atividade de endurance muito tempo, ela tem maior chance de ter fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. Entendeu? Isso não necessariamente vai levar a maior fator cardiovascular ou piora da qualidade de vida, mas ela tem um risco aumentado de ter fibrilação atrial, quem faz muito tempo de endurance. Uma dúvida, uma vez me disseram assim, eu estava correndo uma prova, uma maratona, me faltou perna. Mas, na verdade, não era perna, era o cardio. Pode ser isso também? É uma conjunção de tudo. Então, a gente tem que fazer esse desenho completo. A pessoa ela tem que dosar. Quanto mais monitorada ela está e quanto mais ela conhece o corpo dela, menos chance de quebrar ela vai ter. Então, para que ela não quebre, ela tem que cadenciar o treino, cadenciar a alimentação, cadenciar a dieta, cadenciar a recuperação, tem que conhecer bem o corpo e ir dosando. E isso, com orientação, ela consegue. Então, muitas vezes, uma cãibra, ela é repercussão de um eletrólito que não está adequado, é repercussão de um
aumento muito elevado de ácido lático, de acidose, entendeu? A falta de moderação, de cadenciamento durante a prova. Então a pessoa ela tem que saber se conhecer para dosar isso e evitar essas questões que levam a pessoa a quebrar. Por isso que esse desenho de treino ele é todo feito com a medicina do esporte, com o cardiologista. É muito importante passar com o cardiologista para ela entender qual que é a zona que ela tem que treinar, qual a zona ela tem que dar tiro, quanto tempo ela pode ficar em cada zona para não quebrar, quando é que é o momento dela beber água, dela tomar eletrólito, quando que ela tem que comer sódio, quando é que ela tem que comer partilha de sódio, quando ela tem que fazer uso de isotônico, quando que ela tem que usar carboidrato, porque é uma fisiologia complexa, é uma máquina em funcionamento. Então tem que fazer todo esse desenho para a pessoa não quebrar. A pessoa ela consegue muitas vezes intuitivamente ir fazendo isso, intuitivamente, mas muitas vezes não. E aí quebra. Com a orientação adequada, ela refina, aí ela tem só sucesso. Eu não sou um atleta de elite, mas penso, quero correr meia maratona ou maratona. No máximo quantas por ano? Tem um cálculo assim? Então, na verdade, não por ano, mas existem estudos sobre o volume semanal de treino, tá? Então, para a pessoa ter mais segurança, é importante que ela não sobrecarregue esse volume semanal de treino por volta de 38, mais ou menos, por semana. Então, acima disso, 34, 38 quilômetros por semana, ela pode entrar numa zona que ela se expõe mais. Não é exatamente que ela vá ter repercussão, mas ela se expõe mais. Aí ela precisa de uma maior monitoração, maior acompanhamento, porque o treino extenuante, a pessoa ela pode ter risco de fazer overtraining, e perder desempenho, que quando essa equação de carga e recuperação não está adequada e ela fica com mais carga do que recuperação e ela entra em overtraining, perde desempenho, ela acha que ela está perdendo desempenho, que ela tem que treinar mais e entra nesse ciclo vicioso. O coração não adaptado começa a produzir arritmias, bradiarritmias, arritmias mais complexas. Para você ter uma ideia, quem treina muito endurance, ele vive num status de inflamação constante pela sobrecarga. Essa inflamação, ela não é para ser maléfica, ela é para trazer uma resposta adaptativa que vai levar a melhora do organismo. Mas ela pode, por exemplo, aumentar a presença de calcificação coronariana. E isso chama atenção, porque o cara não tem colesterol alto, o cara ele faz atividade física, ele é um atleta, mas ele tem uma taxa aumentada de ter calcificação coronariana. Então isso é observado, só que essa calcificação coronariana ela é secundária de um processo inflamatório crônico, não é a mesma etiologia da placa ateroesclerótica que tem na pessoa que é sedentária, tem colesterol aumentado, é estressada, tem diabetes, é uma outra fisiologia, mas eles apresentam. Então, a pessoa que, um colega, um médico que não conhece a parte da medicina do esporte, muitas vezes vai ver um paciente atleta com calcificação coronariana e vai achar que ele é um síndrome metabólica, um diabético, um doente, e vai encher ele de medicamento, e não é por aí. É uma resposta do exercício em cima de uma inflamação crônica e o coração ali para segurar um processo inflamatório, ele calcifica as artérias. Isso não tem grande impacto em termos de risco cardiovascular, mas é um ponto interessante que são transformações que o exercício geram na pessoa, que a pessoa tem que conhecer, o médico tem que conhecer. Dependendo aí do volume, né? Tem prova no pensamento aí, antes do Everest? O que você está planejando? Próximo mês, dia 22, vou estar na Maratona do Rio. E um desafio que eu tô tendo é... Já corri algumas maratonas, já fiz Ironman. E eu coloquei... Esse ano eu investi bastante em... Poxa, eu vou pegar uma massa muscular. Então, estou 11 quilos a mais de massa muscular e eu quero fazer o meu melhor tempo. Uma maratona ali abaixo do pace de 5. Então, coloquei essa meta ousada para a Maratona do Rio. Bem ousada, né? Bem ousado. Porque... É um ponto aparentemente contraditório. Porque todo mundo não, a maioria dos especialistas já começa... Diminui seu peso, né? Quanto mais peso você carregar, mais difícil para o seu desempenho. Foi como eu disse, né? A gente tem o princípio da especificidade. Então, você tem um predomínio de fibras tipo 2, no cara que está fazendo muita musculação, está ficando forte, grandão. O músculo de respiração, ele é um músculo mais fininho. Ele tem a função de respirar, ele não tem a função de força, de sustentação, e ele não tem volume exatamente para que a pessoa não carregue muito peso durante a corrida.
E a pessoa que tem um predomínio de fibra tipo 2 vai ter dificuldade. Então é desafiador, existe essa questão de adaptação, é possível, mas ele vai ter que se adaptar muito mais nesse cenário de maior peso. Então a tua fibra tipo 1 de cardio, ela tem que estar muito mais condicionada para carregar tanto peso. Eu acho que ele quer chegar, é o primeiro brasileiro bombado a... Não, já tem uns... eu acho que é muito sobre desafios, quebrar padrões e você conquistar alguns feitos. Mas fala a verdade, construir esse shape que você tá agora, você já viu que ele tá bem fortão, né? Ele tá, acho que o shape da vida dele. Nunca vi ele com esse tamanho de ombro, esse tamanho de peitoral, ele tá maromba. Olha, assim, você é o cara da musculação, do crossfit, não é o cara da maratona. Os maratonistas que vêm aqui, tudo bem, são os de elite. O braço é desse tamanho. Assim. Eu falei assim, o Marilson dos Santos, eu fui gravar uma vez com ele no Ibira, e tava um ventinho, ele falou assim, eu tô morrendo de frio, porque na verdade ele não tem nada aqui. Né? Não tem. Eu tô morrendo de frio, você fica com pena dele. A fibra tipo 1 ali, fininha de respiração, bem... Eu acho que é muito o ambiente, depois dessas construções de Ironman, vamos pro Everest, eu tive a oportunidade de treinar com o Sardinha, e foi quando ele pegou e falou assim, cara, eu duvido você correr uma maratona com um shape legal e tal. Pronto, falou duvido pra ele, aí já não, aí você fala... Eu acredito, Sérgio, que não existe nada mais motivador do que um eu duvido. O cara fala, igual você estava falando da sua história, né? Que te desafiaram. E quando alguém te desafia, você fala, pô, mas eu consigo. E aí foi quando eu falei, poxa, a vida toda eu mantive um peso ali dos 64, 60 a 66 quilos. Eu falei, poxa, já pensou se eu coloco hoje? Estou com 77, 76. E eu falei, não poxa... dá pena de perder esse shape? Dá pena. Dá né? pena. É difícil, não, mas difícil construir, viu? Hoje, para construir um shape assim, é bem complicado. Perdendo uma maratona... E aí eu tô no ciclo de uma maratona e às vezes você vai encaixando e vai se adaptando pro desafio das montanhas. Vou ficar agora em julho para agosto, um mês na Bolívia, num ciclo de treinamentos pro montanhismo. Treinamentos bem mais específicos para montanha. Você já tem que ter uma gordura ali, você já tem que ter mais peso, porque você precisa... você vai passar perrengue, você vai dormir ali na montanha, você vai passar... Meu Deus. Aí, então, para cada desafio, eu acho que o teu corpo ele tem que ter uma adaptação fisiológica ali para se adaptar àquela situação. Então, eu falei... a pessoa que me treina, a Dai, pegou e falou assim, pra montanha, falou, poxa, você coloca umas metas meus, você quer se preparar pro Everest, correr uma maratona, mas é possível encaixar. Não dá de encaixar um Ironman nesse ciclo, mas na medida do possível... Quem sabe? Acho que... Eu duvido, hein? Eu duvido. Não faz isso com ele, porque ele sabe como é que ele é. Mas assim, pra quem tá em casa... Vai tá gravado aqui, aí depois... Mas para quem está em casa, eu acho que um dos motivos de fracasso em prova e fracasso é você colocar uma meta ousada demais muito cedo. É respeitar as etapas e os processos. Eu estou falando que eu vou fazer uma maratona com 11 quilos a mais e com o shape, mas eu já corri inúmeras maratonas na vida e só vou fazer mais uma. Não adianta, eu ainda não corri... Eu posso ter como meta uma maratona, mas se eu ainda não fiz os meus 10 km... Foca nos 10, vive a meia maratona. Às vezes, quando você coloca uma meta muito ousada, muito perto, quer se preparar para uma maratona só em 3, 4 meses, acaba fazendo sua única maratona, a experiência é horrível e nunca risco mais... de lesão, risco de problemas de saúde e acaba não continuando. Tem que permitir o organismo aprender cada fase. E adaptação, step by step. E eu tô falando aqui de uma cadeira de rodas para sonhar com o Everest, mas para chegar no Ironman foram 5 anos. E agora a preparação para o Everest também que sei que é longa. Eu estou no início da jornada ainda, então é respeitar o processo. Então, vamos pensar aqui. Você tem a Maratona do Rio em julho, depois é o quê? É o Desafio das Montanhas? Eu vou para Bolívia, faço um período de treinamento na Bolívia de um pouco mais de 35 dias, escalo algumas montanhas, e aí eu tenho uma próxima fase, que é o Aconcagua, no final do ano, e aí a gente vai para o Desafio do Everest. Não é só um desafio físico, mental, mas também financeiro. E eu consegui o financiamento e o patrocínio para essas próximas fases. Só que o Everest, estou falando de, em média, $75 mil só a ida. Então, assim, transformando em reais, vamos colocar R$500 mil só a expedição. E eu ainda, hoje, não tenho nenhum patrocínio. Estou batendo na porta de empresa, apresentando...
É um desafio inédito ainda, Sérgio. Ninguém no mundo com esclerose múltipla chegou no cume do Everest. Ninguém de Rondônia chegou. Só 41 brasileiros chegaram ao topo. Agora, a janela agora, que é de abril, vai ter pelo menos 16 brasileiros tentando. Então, a gente vai aumentar muito o número de brasileiros. E eu torço para que todos consigam êxito nessa subida. Só que no Brasil a gente ainda tem algumas dificuldades do esporte. Então, estou contando que alguma empresa do esporte ou até mesmo farmacêutica vai comprar essa ideia também, e a gente vai conseguir colocar um brasileiro nesse feito mundial ainda. Que bacana. Mas já vi que teve, já teve um pontapé no programa da Globo, do Domingão, né? Era o The Wall? Como é que era? Era o The Wall. E assim... Já é um sinal de sorte, hein? Já... Não, o que pagou essas situações... Não só o dinheiro, não só o prêmio, mas... Eu falo assim, muitas coisas na vida... precisa de que você dê um passo de fé mesmo em você, em Deus e no universo. Quando eu conversei com alguns montanhistas que subiram o Everest e conversei com um amigo meu que tem o sonho de subir o Everest, foi o Pepe que participou comigo. Ele falou: Gildo, um plano barato e simples é a gente dividir em 4 fases. A gente viu como fazer, a gente vai um ano para Bolívia, vai o outro ano para Bolívia, faz o Aconcagua. Não é o plano ideal, mas é um plano acessível para que a gente chegue no Everest. Falei com outros montanhistas, o Pedro Ralph. Cara, esse plano é bom. Só que eu não tinha grana para fazer nenhuma das fases. Eu sou servidor público, não tive patrocínio. E aí a primeira fase, eu tinha vendido o carro. E aí eu peguei metade desse dinheiro e fui para Bolívia com ele. Completamos a primeira fase. Mas aí você volta e vem um choque de realidade. Poxa, nenhuma empresa ainda patrocinou. Será que a nossa ideia é boa? E, poxa, será que a gente vai desistir? E aí E é engraçado, eu acho que quando você joga pro universo, joga para Deus, eu tenho muita fé assim em Deus mesmo. Eu falei, poxa, Deus, eu tô pensando em desistir. No dia, sabe, Sérgio, eu falei, cara, aquele foi o mau sinal. Eu recebi a mensagem do programa do Luciano Huck. Vamos participar? Aí eu falei, cara, é um sinal pra gente. E nesse programa a gente pegou exatamente, porque são 2 pessoas, eu e o Pepe, que comprou a ideia comigo, um baita atleta, recordista, atravessou o deserto Salado de Uyuni correndo, recordista Guinness, quer fazer também sem oxigênio, Everest, tem alguns recordes mundiais no currículo. E a gente passou um mês na Bolívia. Quando a gente recebeu a notícia, ele falou, cara, é um sinal de Deus pra gente continuar nesse projeto. E exatamente a grana que a gente precisava para as próximas 2 fases, a gente conseguiu no palco. 150. Agora é pra mim aqui, ó. Agora é aqui. 45 mil. 60 mil. 60 mil, muito bom. E a gente ganhou 240 mil reais. Aí eu falei, poxa, a gente recebeu um combustível para continuar sonhando. Para continuar sonhando. Então, pagou... Não é barato. O treinamento que eu vou agora na Bolívia, eu vou gastar cerca de... Só o treinamento, 30 mil reais, passagem, equipamentos. Então, ainda estou torcendo por uma empresa colocar os equipamentos, colocar... Mas, assim, construindo, e para quem tem em casa, seja uma corrida, seja um Ironman, seja... Muitas das vezes você não vai ter a grana, você não vai ter os meios, você não vai ter a condição, você não vai ter o tênis de placa, você não vai ter aquela... Mas naquilo que tu tem, sabe? Se você não consegue correr uma maratona hoje, mas você consegue dar uma volta no quarteirão, seja uma alimentação física, mental, emocional, é possível. E eu acho que essa jornada que a gente está construindo é muito sobre isso. Poxa, eu não tenho um patrocínio para o Everest, eu não tenho essa grana, eu não tenho, mas eu vou me preparar como se eu já tivesse. Tenho certeza que ele vai chegar lá. Eu também não tenho dúvida. E aí depois eu vou pensar num outro desafio, que não vai ficar aí não. Não, aí eu acho que chegando no cume do Everest, a gente... Vou fingir que eu acredito. Vai ser o primeiro a ir para Marte, uma viagem espacial. Em defesa aqui do Gildo, né, e até também incentivando possíveis patrocinadores, né? Porque o Gildo, ele tem um padrão de composição corporal que responde muito bem, digamos que é um tipo híbrido, né? Então ele responde bem no treino de força, responde bem no treino de cardio, ele tem
essa miscelânea de resposta muscular, e isso é algo que fala muito a favor desse projeto. Então ele vai conseguir, porque o Everest ele é uma atividade híbrida, você passa em alta intensidade, precisa de força, precisa de respiração, precisa de cardio, precisa de mental. Então todo esse desenho está muito bem projetado aí na personalidade e na estrutura física dele, está bem preparado, então é algo que vai dar certo. Confio muito. A gente está caminhando para o final do podcast. Eu queria que... Porque, é claro, é óbvio que o exemplo dele, como a gente falou, é que é de inspiração, né? E tem muita gente ou que está com algum tipo de problema de saúde, ou que está sedentário, enfim, que está precisando de uma motivação para começar a fazer algum tipo de atividade física que, como o senhor falou, é fundamental para qualquer um de nós. Totalmente fundamental. Então fica a mensagem aqui, independente da condição de saúde, da condição social que você tem. Então a atividade física, ela é uma forma de te prevenir de doença, de prevenir de envelhecimento, e está disponível a qualquer pessoa. Então a atividade de caminhada, atividade de treino de força leve, você pode até em casa mesmo providenciar algum tipo de treino de força. Na pandemia a gente viu muito isso. Na pandemia a gente viu, então é desculpa. Então vamos lançar a mão, vamos pegar o exemplo aqui do Gildo, que ele vai brilhar no Everest, vamos pegar esse exemplo de motivação para colocar como esse pilar para sucesso em todas as áreas da vida. Atividade física, ela vai melhorar todas as áreas da tua vida. E como é que você se sente servindo de exemplo para muita gente também? Quando eu falo de servir de exemplo, eu falo assim, eu demorei muito para falar. E hoje, se uma pessoa igual aquela Júlia que falou assim, poxa, Gildo, você tá me dando um motivo para viver. Acho que uma pessoa igual a Júlia foi lá atrás, já tá valendo. Se eu tô mudando a vida de uma pessoa, se eu tô incentivando. Então a mensagem para você que tá em casa é, cara, se não é o bairro, não é... Às vezes é a tua família, é o irmão, é a mãe, é o pai. Alguém vai se motivar com o teu incentivo, seja na corrida, seja no esporte. Eu acho que o sedentarismo a gente tem que vencer mesmo, é uma bandeira que a gente levanta, principalmente pós a pandemia e tudo que a gente viveu. E assim, mesmo com as suas limitações, eu não sei qual que é o momento que você está vivendo hoje, você pode conquistar o mundo. É uma frase que me inspira. Então, todo mundo passa por recomeços na vida. E, principalmente, o esporte é um grande incentivador. Eu fico também muito contente. Eu nunca fiz um Ironman da vida, não vou subir o Everest, mas quando eu posto alguma corrida, um treino meu, que a pessoa fala, olha, fui estimulado por você, pelos seus posts. Cara, como faz bem aquilo, né? Saber que você realmente influenciou uma pessoa para uma prática saudável. Isso aí realmente não tem preço. É um clichê, mas não tem preço de verdade, né? Bom, vamos terminar. Antes do fim do podcast, tem um quadro que é muito mais fácil do que subir o Everest. Vocês vão ver só. Hora de ativar o modo sprint. Vamos nas respostas, na resposta dos dois então aqui, tá? A gente não falou, mas o doutor já correu muita meia maratona, muita São Silvestre, agora deu uma pausazinha, espero que volte, tem a edição de número 100 da São Silvestre aí. Tô inscrito. Né? De repente todo mundo se encontra lá, não? Vamos. Você topa encarar uma centésima da São Silvestre? Vamos. Se eu não estiver no Aconcagua, topo. Olha. Nesse final do ano. Mas sentiu, tá querendo fugir agora. Agora. Duvido você estar lá. Então vamos agora. Fechar, duvido pros três aqui. Vamos lá. Então para treinar corrida, esteira ou rua? Eu gosto dos dois, mas principalmente rua. Rua, para mim, é o melhor, que tem o cenário. Do ponto de vista de fisiologia, né, é bem parecido, a biomecânica não tem diferença. Você tem a questão ali do ar, do ambiente, da vibração, da vibe de correr na rua. Muita gente não gosta do tédio de correr em esteira. Existem poucas diferenças, mas do ponto de vista de biomecânica, desempenho, é bem parecido. Tanto corrida quanto esteira, o importante é se movimentar. Mas o pessoal, não foge não, o pessoal.
Minha opinião. Devido à dificuldade de correr na rua, eu corri muito mais na esteira, treinei muito mais na esteira. Então, tem uma praticidade aí. A praticidade. Então eu desenvolvi aí um mecanismo meio terapêutico de correr na esteira. Eu ouço música, eu ouço podcast, e aí aquilo vai me relaxando, diminuindo o tédio. Então eu tenho essa adaptação melhor na esteira. Mas é pessoal. Eu prefiro a rua. Maratona ou Ironman? Ou triatlo? Maratona. Maratona? Maratona. É o esporte com menor barreira de entrada, é onde eu sinto bem. No triatlo era o desafio para fazer o Ironman, mas eu acabei aquilo, voltei para a corrida. Maratona. Aí agora a gente vem aqui. Vamos lá então. Meia maratona ou São Silvestre? Apesar de ser diferente, a São Silvestre tem 15 quilômetros e a meia maratona 21 quilômetros, a sobrecarga na São Silvestre é muito maior, o desafio maior, tem muito mais instabilidade, tem a subida da Brigadeiro, tem aquela Natanael de Barra, aquela descida bizarra ali na Natanael de Barra, tem a vibração das pessoas, tem um povo, a multidão, então é muito mais desafiador, muito mais desgastante. Em termos de dificuldade, a São Silvestre, apesar de ser menor, é maior. Em termos também de energia, de vibração, de conquista, também a São Silvestre. Então, São Silvestre, melhor que meia maratona. Boa. Treinar de dia ou de noite? De dia. De dia. Porque você... Dia cedinho. Cedinho, acorda 5 da manhã, você vai treinar, você já acorda o dia vencendo, vem aquela dose de hormônios ali, ocitocina, tudo mais, e o restante do dia. Então, de dia. É melhor garantir logo o sucesso, chegar e já começar o dia para cima com energia, com toda essa dopamina, endorfina da atividade física. Eu também prefiro liberar logo. Tem uma frase polêmica que é assim, o primeiro banho do dia tem que ser suado. É isso aí. Eu sou a favor. Em São Paulo, às vezes, no inverno é difícil, mas tudo bem. Meditação ou oração? São muito parecidos, mas eu faço uma oração. Sou cristão e a primeira reunião do dia é com a oração. Eu acho que essa é a pegada, né? Se a pessoa ela é religiosa, se ela é espiritualizada, a oração ela é uma forma de meditação. Se a pessoa não é espiritualizada, não tem nenhum tipo de crença, a meditação é uma ferramenta muito importante, que é o momento de conectar com si mesmo, de diminuir a ansiedade, de procurar um autoconhecimento. Então é uma ferramenta muito importante que a gente usa no manejo da ansiedade e do estresse. Meditação funciona. A gente até falou, não necessariamente meditação ou oração, mas a cabeça é fundamental em qualquer uma dessas práticas esportivas. E se a pessoa não é religiosa, na corrida eu conheci um monge e viramos muito amigos. Ele está treinando para uma maratona e ele me ensinou uma técnica de meditação para você ativar o fogo interior. Então, assim, eu sou fã da meditação particularmente, mas a oração é que eu faço a prática diária. Eu já fiquei na dúvida ele te orientando de uma meditação durante os 42 quilômetros da maratona. Já ia falar assim, opa! Haja fogo interior, hein? Alongamento ou massagem? Eu faço alongamento, mas aquela liberação miofascial, depois a gente está num ciclo para a maratona do Rio de Janeiro, então a massagem que eu falo, a liberação miofascial. Então eu sou muito fã ali da liberação miofascial da massagem. Dói, mas você volta a zero, dependendo do profissional que você faz, você está pronto para mais 30, 42 quilômetros. Tem que fazer as duas coisas, elas são complementares. O alongamento é importante e que seja feito também flexibilidade em momentos diferentes, com esse propósito. E a liberação também é complementar. Então, as três modalidades, alongamento, flexibilidade e a liberação miofascial, elas têm que estar presentes. Você fugiu da pergunta. Você tem que escolher um. Você tem que escolher um. Não, os três, tem que ter os três. Você tem que, tudo bem. Obviamente que a liberação miofascial ali, mais passivo e tal, né? Mas dói, eu acredito que é que mais dói. Olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela explicação, pela experiência, explicação técnica. Claro, estamos na torcida pela maratona, por todas as conquistas que virão pela frente e pelo Everest com chave de ouro. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Uma satisfação estar aqui hoje. Obrigado por esse momento e por estar também levantando a bandeira aqui da esclerose múltipla, da inclusão. Agradeço muito esse convite.
Obrigado, Estou muito feliz pela oportunidade, fico realmente entusiasmado de ver a pessoa aí com a sua envergadura jornalística defendendo a bandeira do esporte. A gente precisa de pessoas assim, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. E eu fico muito feliz com essas histórias também. Esse foi mais um Modo Corrida.